O sapato de couro polido do doutor Ricardo Álvaro Monteiro cortou o ar iluminado pelos lustres como uma lâmina. Num segundo, Jade Silva Chantara estava parada ao lado da mesa, o bloco de pedidos repousando no bolso do avental, e no instante seguinte, seu corpo girou quando o chute do milionário veio com força em direção às suas costelas. Todos os socialites e executivos que assistiam acharam que a garçonete indefesa estava acabada. Acharam que Monteiro finalmente havia provado que podia tratar qualquer pessoa como quisesse. Mas o que ninguém esperava era o borrão rápido como um relâmpago que encontrou o ataque. Jade se moveu o mínimo possível, os olhos acompanhando o movimento antes mesmo de ele se completar, e seu antebraço virou granito no momento em que se chocou contra a canela dele. Todo o salão congelou até a respiração do doutor. Monteiro travou algo não fazia sentido, algo parecia errado naquela mulher, que todos haviam presumido ser frágil. E naquele único instante irreal, toda a elite presente percebeu que havia julgado a pessoa errada a noite inteira, sem saber que tudo levava exatamente àquele segundo. Antes de continuarmos, diga pra gente de onde você está assistindo. E se essa história tocou, você não deixe de se inscrever porque amanhã eu guardei algo ainda mais especial. Agora vamos voltar exatamente para onde tudo começou. Quando a noite realmente teve início, o salão do restaurante Grande Imperial em São Paulo parecia impecável. Nada de tensão, nada de hostilidade, apenas o ritmo habitual do tilintar dos cristais, música clássica suave e o murmúrio confiante das conversas da alta sociedade. Jade entrou pela área de serviço com o bloco de pedidos bem preso ao avental, os movimentos suaves e profissionais. Não se apressava, não hesitava, não demonstrava insegurança. Apenas ouvia e servia, enquanto dois clientes perto da mesa 12 cochichavam entre si, um dizendo: "Ela é uma das melhores garçonetes daqui", e o outro respondendo: "Ela se move como quem faz isso há anos". Jade seguiu com seu atendimento sem reagir a nada do que era dito ao redor. Do outro lado do salão, o doutor Ricardo Álvaro Monteiro estava sentado à cabeceira da mesa 7, os braços abertos, dominando a atenção de todos, e no momento em que percebeu Jade se aproximando de outra mesa, sua expressão mudou. Um dos convidados perguntou: "Aconteceu alguma coisa, Ricardo?" E ele murmurou: "Não gosto do jeito como ela anda, como se pertencesse a este lugar", ao que o outro franziu a testa e respondeu: "Ela só está fazendo o trabalho dela." O Grande Imperial não era apenas caro, era uma declaração. Tetos altíssimos sustentavam enormes lustres de cristal que derramavam luz dourada sobre todas as superfícies. As paredes eram revestidas com painéis de madeira nobre, entalhados à mão, importados de lugares que a maioria das pessoas mal saberia pronunciar, e o piso de mármore italiano era tão polido que bastava olhar para baixo por alguns segundos para ver o próprio reflexo. Toalhas brancas de linho cobriam cada mesa com uma precisão que sugeria terem sido passadas há menos de uma hora. Os talheres brilhavam. A porcelana trazia o brasão dourado do restaurante e até o ar parecia caro, carregando um leve aroma de vinho, envelhecido azeite trufado, e riqueza que não precisava se anunciar, porque todos ali já a reconheciam. O doutor Monteiro se encaixava perfeitamente naquele ambiente. O terno azul marinho era feito sob medida, cortado com tanta precisão que cada linha realçava seu corpo sem um único vinco. O cabelo sal e pimenta estava penteado para trás com um cuidado quase obsessivo, e a barba curta era aparada ao milímetro. O relógio de luxo em seu pulso esquerdo captava a luz toda vez que ele gesticulava, o que fazia com frequência e de propósito. Ele não estava apenas jantando, estava se exibindo. A mesa 7 havia se tornado seu palco naquela noite, com 6 investidores ao redor, atentos a cada palavra, enquanto ele contava uma história sobre um procedimento que havia feito em uma atriz cujo nome citou casualmente. Ela entrou no meu consultório parecendo que tinha sofrido um acidente de carro, disse ele, recostando-se com a confiança de quem nunca ouviu um. Não.
3 horas depois, saiu parecendo 10 anos mais jovem. É isso que eu faço. Não conserto apenas rostos. Eu reconstruo legados. Os investidores riram no momento exato. Um deles, um homem careca de 50 e poucos anos, usando óculos de armação fina, ergueu a taça de vinho e disse: "É por isso que estamos aqui. Ricardo, você não é apenas um cirurgião. Você é um artista." Monteiro aceitou o elogio com um leve aceno de cabeça, como alguém que já ouvira variações daquilo tantas vezes que mal registrava mais. Arte exige visão, respondeu, e visão exige saber exatamente do que as pessoas precisam antes mesmo de elas pedirem. Outra investidora, uma mulher mais jovem, em um vestido preto elegante, inclinou-se levemente para a frente e perguntou: "Quantos procedimentos você faz por semana?" Monteiro girou o vinho na taça. "Depende da semana, mas sou seletivo, não atendo qualquer um. Minha clientela inclui pessoas que você já viu em capas de revista, gente que comanda empresas nas quais vocês investem, pessoas que entendem que perfeição não é barata." Um garçom se aproximou da mesa em silêncio, reabastecendo os copos de água, sem interromper a conversa. E doutor Ricardo Álvaro Monteiro nem sequer o reconheceu. Continuou falando a voz projetada, apenas o suficiente para que as mesas próximas captassem trechos do seu monólogo. "A fila de espera para os meus serviços é de 6 meses, e ainda assim as pessoas ligam todos os dias, implorando por um encaixe." Antes disso, ele fez uma pausa, deixando a informação pesar no ar. Essa é a diferença entre ser bom e ser lendário. Os investidores a sentiram impressionados, ou pelo menos encenando o nível certo de admiração, e Monteiro se alimentava daquilo. Ele gesticulou ao redor do restaurante. "Este lugar entende. Eles sabem que certas pessoas merecem um nível diferente de tratamento. É por isso que trago meus parceiros de negócios aqui. Ambiente importa. A apresentação importa. Excelência reconhece excelência." Jade chegou à área onde ficava a mesa do doutor Monteiro e se preparava para confirmar o pedido de vinho quando ele levantou a voz de propósito, estalando os dedos. "Você aí agora." As palavras não eram um pedido. Jade se virou com calma e se aproximou. "Sim, senhor. Em que posso ajudar?" Sua voz não era defensiva, nem apologética, nem nervosa. Era profissional de um jeito que de alguma forma irritava Monteiro mais do que qualquer outra coisa. Ele se recostou na cadeira e disse alto: "Esse vinho está completamente errado. Você sequer conferiu o que pedimos." Jade lançou um olhar rápido para a garrafa. "Esse é o Bordeaux 2015 que o senhor solicitou. Deseja que eu não me diga o que eu pedi?" Monteiro interrompeu, elevando a voz. Um cliente em uma mesa próxima murmurou: "Qual é?" Ricardo relaxa. Monteiro o ignorou completamente. "Só conserte isso e seja rápida." Jade assentiu uma única vez. "Vou falar com o sommelier imediatamente." Ela se virou para sair com a mesma compostura firme, mas Monteiro continuou encarando-a muito. Depois de ela se afastar, o maxilar se contraindo, como se aquela resposta simples e controlada o incomodasse de um jeito que ele não conseguia explicar. A conversa na mesa 7 continuou, mas algo havia mudado. A atenção de Monteiro se dividia entre os investidores e o serviço ao redor. Entre uma história e outra, ele fazia comentários, pequenas críticas sobre a temperatura do salão, o intervalo entre os pratos, a forma como outro garçom passou devagar demais. Seus convidados trocaram olhares, mas não disseram nada. Aquela era a noite dele, o território dele. E eles estavam ali para impressioná-lo, não o contrário. Jade atravessou o corredor de serviço com o mesmo ritmo medido, completamente alheia ao fato de que a irritação de Monteiro não estava diminuindo. Estava crescendo, tomando forma em algo que explodiria mais tarde, muito antes que alguém tivesse tempo de impedir. 20 minutos se passaram sob a elegância silenciosa pela qual o Grand Imperial era conhecido, aquele tipo de atmosfera refinada que faz parecer impossível que algo hostil esteja se formando. Jade voltou à mesa.
Sete, acompanhada do sommelier, que explicou cuidadosamente a seleção de vinhos. O Dr. Monteiro fez um gesto de desdém, dispensando-o, e apontou para Jade. Foi ela que errou desde o começo. O sommelier olhou para Jade e depois para Monteiro. Senhor, posso assegurar que o pedido? Eu não preciso de garantias de funcionário. Monteiro cortou a voz afiada o suficiente para fazer várias mesas próximas se calarem. Jade manteve as mãos unidas à frente do avental, a postura profissional ouvindo sem qualquer reação visível, enquanto Monteiro se inclinava para a frente, o rosto começando a ruborizar. Vocês acham que podem simplesmente cumprir tabela e recolher gorjetas dos seus superiores? Um dos convidados se mexeu desconfortável. Ricardo Isso Monteiro não deixou terminar. Levantou-se devagar a cadeira raspando no mármore e deu um passo em direção a Jade. Você ao menos entende quem está servindo. Jade sustentou o olhar dele com calma. Entendo que o senhor é um cliente valorizado. Aquela resposta perfeitamente medida e totalmente inabalável fez algo estalar por trás dos olhos de Monteiro. Ele deu mais um passo invadindo o espaço dela, e todo o salão pareceu prender a respiração, enquanto os celulares começavam a se erguer lentamente, registrando o que todos sentiam que estava prestes a se tornar inesquecível. O silêncio se estendeu por 3 segundos, que pareceram 30. Os convidados de Monteiro permaneceram imóveis, sem saber se deveriam intervir ou fingir que não estavam presenciando algo que claramente se tornava uma cena. A investidora de vestido preto abriu a boca como se fosse dizer algo, mas a fechou quando o olhar de Monteiro passou por ela. Jade continuou absolutamente imóvel, as mãos ainda unidas à frente do avental, a expressão neutra. Não recuou, não se encolheu, apenas esperou, dando a Monteiro espaço para se recompor ou se comprometer de vez com o rumo que aquilo tomaria. Aquela paciência, aquela recusa em reagir parecia tornar tudo ainda pior. Cliente valorizado. Monteiro repetiu lentamente, a voz escorrendo desprezo. É isso que ensinam você a dizer? Algum roteiro que fazem decorar para fingir que pertence a um lugar como este? Ele fez um gesto amplo com a mão pelo salão, os movimentos cortantes e teatrais. Você ao menos entende o que este lugar representa. O que custa sentar a estas mesas? Jade manteve a voz firme. O grande imperial se orgulha de tratar todos os clientes com respeito, senhor. Respeito, doutor. Ricardo Álvaro Monteiro riu sem humor algum. Você acha que servir vinho é respeito? Acha que andar por aí com esse aventalzinho e esse bloquinho significa que entende alguma coisa sobre as pessoas neste salão? Ele deu mais meio passo à frente e perto, o bastante para Jade sentir o perfume caro, misturado ao vinho em seu hálito. Deixa eu te explicar uma coisa. O relógio no meu pulso custa mais do que você ganha em 1 ano. O terno que eu visto foi feito sob medida em Milão. O vinho que você conseguiu errar. Só aquela garrafa vale mais do que todo o seu guarda-roupa. Um dos investidores, o homem mais velho de óculos de armação fina, pigarreou de leve. Ricardo, talvez a gente devesse. Estou fazendo um ponto. Geraldo Monteiro cortou sem sequer olhá-lo, os olhos fixos em Jade. Ela precisa entender o lugar dela. Todos precisam. Ele fez um gesto vago em direção aos outros garçons que circulavam pelo salão, a maioria com o passo desacelerado, ciente de que algo acontecia na mesa 7, mas sem saber se deveria se aproximar ou manter distância. O maxilar de Jade se contraiu quase imperceptivelmente, mas a voz permaneceu estável. Peço desculpas se houve qualquer confusão com o seu pedido, senhor. Posso chamar o gerente para falar diretamente com o senhor se preferir. Ah, agora você quer me passar para outra pessoa. O rosto de Monteiro ficou ainda mais vermelho. Perfeito. Exatamente o que eu esperaria de alguém como você. Erra e depois corre para se esconder atrás de outra pessoa para limpar a bagunça. Ele se virou ligeiramente para os convidados como se estivesse se apresentando para eles. É isso que acontece quando os lugares começam a baixar o padrão. Contratam qualquer um que saiba carregar uma bandeja e sorrir,
e esperam que a gente aceite mediocridade. A investidora se mexeu desconfortável. Eu realmente não acho que isso seja necessário. É absolutamente necessário, Monteiro. A interrompeu. Eu venho a este restaurante porque ele deveria representar excelência. Trago meus associados porque espero um certo nível de profissionalismo, e em vez disso recebo alguém que não consegue acertar um simples pedido de vinho e ainda tem a audácia de ficar aqui me dando lição sobre o que eu solicitei. A postura de Jade não mudou. As mãos permaneceram unidas à expressão neutra, mas algo em seus olhos havia se alterado, um lampejo de cálculo que teria alertado qualquer um que estivesse prestando atenção. Trouxe o Bordeaux 2015 que constava na sua reserva, senhor. Se preferir outra seleção, fico à disposição. Pare, disse Monteiro, a voz mais baixa, mas estranhamente mais pesada. Pare de falar. Cada palavra sua só piora. Ele se inclinou levemente num tom que fez vários clientes próximos virarem abertamente para observar. Vocês sempre têm uma desculpa, não é? Sempre uma explicação para não ser culpa de vocês, sempre tentando inverter como se nós fôssemos o problema por esperar competência básica. A expressão vocês ficou suspensa no ar como fumaça. Alguns clientes trocaram olhares. Uma mulher na mesa 9 cochichou algo para o acompanhante. Um homem de terno cinza 2 mesas adiante puxou o celular e o apontou para a cena sem nem tentar ser discreto ao gravar. Jade inspirou lentamente pelo nariz. Senhor, entendo que esteja frustrado. Se houve um desencontro de informações sobre o pedido, assumo total responsabilidade e estou tentando corrigir. É só isso que estou fazendo aqui. Total responsabilidade. Monteiro repetiu com escárnio. Que generoso. Que nobre. Ele se endireitou um pouco, olhando para baixo a partir de toda a sua altura. Deixe-me dizer como é. Responsabilidade de verdade. Responsabilidade. É o que eu tenho todos os dias quando o rosto de alguém está sob o meu bisturi. Responsabilidade é tomar decisões que afetam a vida inteira das pessoas. Responsabilidade é construir algo que vale milhões com habilidade e inteligência reais. Ele apontou o dedo na direção dela sem tocar, mas perto o bastante para deixar o recado claro. O que você faz? Andar por aí anotando pedidos e servindo bebidas, isso não é responsabilidade. Mal dá para chamar de trabalho. É algo que qualquer um faz. Não exige nada. O sommelier, que estava a poucos metros visivelmente aflito, finalmente encontrou a voz. Dr. Monteiro, por favor, posso verificar pessoalmente a seleção do vinho. Não me importa o que você pode verificar. Monteiro respondeu sem sequer olhá-lo. A atenção dele permaneceu inteiramente em Jade, a raiva parecendo se alimentar da compostura contínua dela. O que me importa é que estou aqui com pessoas importantes tendo um jantar importante. E em vez de excelência, estou recebendo desculpas de alguém que claramente não entende a primeira coisa sobre serviço. As mãos de Jade se contraíram levemente, onde estavam unidas o único sinal visível de que as palavras estavam surtindo algum efeito. Lamento que sua experiência não tenha atendido às suas expectativas esta noite, senhor. Minhas expectativas, a risada de Dr. Ricardo Álvaro Monteiro foi áspera. Minhas expectativas são que quando gasto milhares de reais em um lugar como este, as pessoas que me servem saibam o lugar delas e façam o trabalho sem me fazer perder meu tempo precioso corrigindo erros. Ele ajeitou as abotoaduras com lentidão deliberada, um gesto calculado para enfatizar a diferença de status. Mas claramente isso é pedir demais hoje em dia. O salão inteiro havia ficado em silêncio. As conversas nas outras mesas cessaram. Todos os olhares se voltaram para a mesa 7, para o cirurgião bem vestido, erguendo-se sobre a garçonete, composta para um confronto que há muito deixara de ser sobre vinho, e se tornara algo mais feio, algo que todos reconheciam, mas ninguém parecia disposto a interromper. Jade manteve sua posição, a voz ainda medida, quando falou. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo nesta noite, senhor? A pergunta entregue com a mesma calma profissional que ela mantivera, o tempo todo pareceu ser a gota d'água.
O rosto de Monteiro se contorceu, os dentes aparecendo entre uma careta e um rosnado. Me ajudar, a voz subiu alto o bastante para ecoar nos tetos elevados. Você já ajudou demais por hoje. As palavras reverberaram pelo piso de mármore e bateram nas paredes de madeira nobre. Vários clientes que tentavam manter ao menos a aparência de não se envolver desistiram de vez. Cabeças se viraram abertamente agora. Um casal na mesa 4 inclinou-se um para o outro, cochichando por trás de cardápios erguidos. O homem de terno cinza na mesa 11 ajustou o celular, garantindo que o enquadramento captasse claramente Monteiro e Jade. Uma mulher perto da entrada puxou o próprio telefone da bolsa, segurando-o baixo contra a toalha branca, mas com a câmera apontada diretamente para o confronto. Jade não olhou para nenhum deles. Seu foco permaneceu em Monteiro, mas algo havia mudado na forma como ela se sustentava. A coluna estava um pouco mais ereta, os ombros acomodados numa prontidão diferente, que parecia compostura profissional na superfície, mas carregava peso por baixo. Seus olhos acompanhavam os movimentos de Monteiro com uma precisão que sugeria que ela media mais do que o humor dele. Calculava a distância, ângulos, pontos de equilíbrio. Ninguém no salão reconheceu o que via, exceto talvez a própria Jade. Monteiro não percebeu nada disso. Estava consumido demais pela própria fúria, pelo fato de que aquela mulher, aquela garçonete, aquela ninguém ainda estivesse ali encarando-o como se ele fosse apenas mais um cliente difícil e não alguém cuja ira deveria fazê-la desmoronar. Você nem vai se desculpar direito. Vai, disse ele, a voz tensa. Vai ficar aí com essa expressão vazia como se nada disso importasse. Já pedi desculpas várias vezes, senhor, respondeu Jade em voz baixa. O tom não mudara, continuava profissional, medido, irritantemente calmo. Não do jeito que importa, retrucou Monteiro, dando mais um passo e fechando a distância até ficar quase diretamente à frente dela. A proximidade era agressiva, pensada para intimidar, para forçar alguma reação. Jade não recuou. Apenas ajustou a postura de leve, um movimento tão sutil que a maioria nem perceberia. O peso mudou o centro de gravidade, baixou talvez meio centímetro, as mãos ainda unidas à frente do avental, relaxaram um pouco. A investidora na mesa 7 finalmente se levantou, a cadeira raspando de leve no chão. Ricardo, isso já foi longe demais. Vamos pedir outra coisa e seguir em frente. A voz era suave, mas firme, o tom de quem tenta apaziguar sem confrontar. Monteiro a dispensou com um gesto sem olhar. Sente-se, Mônica. Isso não lhe diz respeito. Mônica hesitou, lançou um olhar aos outros investidores, todos encarando as taças, o teto, qualquer coisa que não fosse a cena diante deles, e então se sentou lentamente. A mensagem estava clara. Ninguém naquela mesa iria ajudar. Mais celulares surgiram pelo salão. Um casal jovem na mesa 14 agora gravava de ângulos ligeiramente diferentes. Um senhor mais velho ao fundo ergueu o telefone com as mãos trêmulas, o rosto carregado de reprovação, mas a câmera firmemente apontada para Monteiro. A equipe do restaurante, 3 garçons e um auxiliar, havia se reunido perto da entrada da cozinha, observando sem se mover. O gerente não estava à vista, provavelmente ainda em seu escritório, sem saber que o salão havia se transformado num teatro, com todos aguardando o próximo ato. Sabe qual é o seu problema? Disse o doutor. Ricardo Álvaro Monteiro, a voz baixando para algo mais contido, mas de algum modo mais perigoso. Você acha que é esperta? Acha que manter essa máscara profissional, ficar repetindo "sim, senhor" e "desculpe, senhor", faz de você algo melhor do que realmente é. Ele inclinou levemente a cabeça, estudando o rosto dela como quem procura rachaduras numa fachada. Mas eu enxergo através disso. Sei exatamente o que você está pensando. Está aí me julgando, olhando de cima para mim como se tivesse qualquer direito de opinar sobre alguém como eu. A expressão de Jade não mudou, mas os olhos sim. Por uma fração de segundo, algo cintilou. Ali não raiva, não medo, algo mais frio que avaliava, classificava e arquivava informações para uso futuro.
Era o olhar de quem já foi subestimada antes e sabia exatamente como transformar isso em vantagem. Monteiro percebeu esse lampejo e isso o enfureceu ainda mais. Aí está, disse ele elevando a voz outra vez. É isso que você realmente pensa. Está aí nesse uniformezinho fingindo respeito, mas acha que é melhor do que eu. Acha mesmo que tem o direito de julgar alguém que conquistou em um mês mais do que você vai conquistar a vida inteira. O sommelier deu um passo hesitante à frente. Senhor, talvez devêssemos. Monteiro o cortou finalmente, quebrando o contato visual com Jade, para lançar-lhe um olhar duro. Fiquem todos fora disso. Isso é entre mim e ela. Voltou-se para Jade, o maxilar tão cerrado que os músculos saltavam. Quero ouvir você dizer. Quero ouvir você admitir que errou, não um pedido corporativo, não uma resposta ensaiada. Quero ouvir você confessar que está errada, que eu estou certo, e que não tem absolutamente nenhum direito de questionar nada do que eu digo. Jade respirou fundo. O salão havia ficado completamente silencioso, até a música clássica suave ao fundo parecia ter cessado, ou talvez todos estivessem tão concentrados no confronto que nada mais se ouvia. Os lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre a cena, fazendo tudo parecer encenado, teatral e real. Entendo que o senhor sinta que o serviço foi inadequado, Dr. Monteiro, disse Jade por fim. Só posso oferecer minhas desculpas e tentar corrigir a situação à sua satisfação. Era essencialmente a mesma resposta de antes, apenas formulada de outra maneira profissional, medida absolutamente inabalável, e exatamente a coisa errada a dizer a alguém cujo ego já girava em fúria. As mãos de Monteiro se fecharam em punhos ao lado do corpo. A respiração acelerou. O rubor que começara no rosto desceu pelo pescoço. Você está zombando de mim, disse a voz levemente trêmula. Está aí me ridicularizando na frente dos meus colegas, na frente de todo mundo, e acha que não vai haver consequências. Não estou zombando de ninguém, senhor, respondeu Jade, a voz ainda calma, mas agora com um leve fio cortante como aço, envolto em seda. Estou tentando resolver a sua reclamação, me fazendo parecer um idiota. A voz de Monteiro subiu quase a um grito. Vários clientes se encolheram. A mulher da mesa 9 agarrou o braço do acompanhante e o homem de terno cinza ajustou o celular para pegar um ângulo mais amplo. Ficando aí com essa atitude, como se nada do que eu digo importasse, como se eu fosse o irracional, quando tudo o que eu quis foi competência básica e respeito. Os olhos de Jade se fixaram nos dele, e por um instante, a máscara profissional cedeu o suficiente para revelar o que havia por baixo. Não medo, não submissão. Algo mais duro e infinitamente controlado. Era o olhar de alguém levada até o limite, decidindo em tempo real se cruzá-lo valeria as consequências. Monteiro viu aquele olhar e o interpretou completamente errado. Achou que via desafio, rebeldia, desrespeito, que precisava ser esmagado sem perceber que era a quietude absoluta que antecede a violência, a calma que predadores exibem instantes antes do ataque. O corpo dele se moveu antes que a maioria no salão sequer processasse o que estava acontecendo. A mudança de peso virou um pivô, a perna direita subiu num arco amplo e brutal, o sapato de couro preto polido cortando o ar com a força combinada de impulso e fúria. Não era um golpe treinado, não era técnico nem preciso. Era a agressão bruta canalizada em um único movimento violento, feito para ferir, humilhar, provar um ponto que as palavras não haviam conseguido impor. O chute foi direcionado diretamente ao abdômen de Jade, às costelas ao centro do corpo, que garantiria impacto e dano máximo. O tecido caro do terno de Dr. Ricardo Álvaro Monteiro ondulou com a força do movimento. O relógio de luxo captou a luz dos lustres enquanto os braços se moviam para manter o equilíbrio, e o rosto dele se contorceu ainda mais, dentes à mostra. Olhos em chamas, com a mistura de direito adquirido e fúria que finalmente encontrava expressão física. Aquilo era domínio, era colocar alguém em seu lugar, era mostrar a todos no salão
que ele podia fazer o que quisesse porque ninguém tinha poder ou coragem para impedi-lo. O restaurante inteiro pareceu congelar naquele instante. O tempo se comprimiu em algo estranho e elástico, onde uma fração de segundo se estendeu o bastante para que cada detalhe ficasse dolorosamente nítido. Os lustres de cristal acima lançavam sua luz dourada como iluminação de palco, revelando cada ângulo do ataque de Monteiro. As toalhas brancas, os talheres polidos, as taças de vinho caro, criavam um cenário de luxo e refinamento, que tornava a violência no centro da cena ainda mais chocante. A mão de Mônica voou à boca, os olhos arregalados de horror. Geraldo se levantou pela metade, a cadeira raspando no mármore, mas estava longe demais e lento demais para fazer qualquer coisa. Os outros investidores permaneceram paralisados, os rostos registrando a mesma compreensão tardia de que o parceiro de negócios, o cirurgião celebrado que vieram impressionar, acabara de cruzar uma linha sem retorno. Pelo salão, as reações se espalharam como ondas após uma pedra cair em água parada. A mulher da mesa 9 soltou um suspiro audível, quebrando o silêncio. O homem de terno cinza ergueu o celular ainda mais, garantindo que registrava tudo. O casal jovem da mesa 14 recuou nos assentos. Uma garçonete perto da cozinha deixou cair a bandeja que carregava o estrondo dos pratos, mal sendo notado diante do drama maior que se desenrolava. O homem que estava mais ao fundo deu um passo à frente, a boca se abrindo para gritar algo, mas as palavras morreram na garganta. Ele estava longe demais. Todos estavam longe demais. Tudo acontecia rápido demais. A violência explodia naquele espaço refinado com uma velocidade que não deixava margem para intervenção. O chute de Monteiro continuou seu arco, a perna agora totalmente estendida, o sapato de couro preto apontado como uma arma. A altura e o peso davam potência ao golpe, a raiva lhe dava intenção. Ele não estava apenas chutando, estava atacando, tentando ferir alguém que considerava indefesa, incapaz de se proteger, merecedora de punição, por não ter desmoronado sob o ataque verbal. A física do chute era brutal, a rotação do quadril, a extensão da perna, o ângulo calculado ainda que instintivamente para entregar força máxima a um alvo que permanecia perfeitamente imóvel. Jade não havia se movido. Não havia corrido nem sequer levantado as mãos para se proteger. Para todos que assistiam, inclusive para o próprio Monteiro, ela parecia exatamente aquilo que ele acreditava que fosse uma vítima impotente, prestes a absorver um golpe que a deixaria estendida no mármore impecável. O momento se esticou. O sapato de Monteiro estava a quase 1 metro do impacto. Depois, menos o ar parecia se comprimir ao redor do movimento, produzindo um som como tecido, rasgando como algo se quebrando. O rosto dele não mostrava remorso nem hesitação, apenas a satisfação sombria de quem acreditava estar finalmente provando sua superioridade de forma definitiva. Mais celulares se ergueram pelo salão, mas a maioria das pessoas estava chocada demais para pensar em gravar. Apenas assistiam imóveis nas cadeiras, incapazes de processar o que viam um homem de terno caro atacando uma garçonete no meio de um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Violência irrompendo num espaço feito para ser refúgio do vulgar e do bruto. A sensação profunda de que aquilo era errado os paralisava, transformando-os em testemunhas, não em agentes. O sommelier, perto da entrada da cozinha, estava com as 2 mãos no rosto. O auxiliar ao lado dele havia empalidecido. Outra garçonete, uma jovem que acompanhara a escalada do confronto desde o início, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não conseguia desviar o olhar. A porta do escritório do gerente permanecia fechada. Ninguém pensara em chamá-lo. Ninguém se movera rápido o bastante. Tudo havia escalado rápido demais. A expressão de Jade não mudou. Mesmo com o chute a menos de 1 metro, mesmo com a violência direcionada ao seu corpo, seu rosto permanecia calmo. Mas os olhos haviam mudado. Já não acompanhavam o rosto de Monteiro. Eles estavam fixos na perna dele, seguindo a trajetória com um foco que indicava cálculo, não medo.
O peso dela já havia se deslocado antes mesmo de o chute começar o corpo, se preparando para algo que todos os outros julgavam impossível. O sapato de Monteiro estava a poucos centímetros do impacto, o couro caro brilhando sob a luz dos lustres. A força por trás dele era suficiente para quebrar costelas, arrancar o ar dos pulmões e arremessar alguém para trás contra mesas e cadeiras, um golpe capaz de causar ferimentos graves, lançado com a intenção clara de provocar exatamente esse dano. A poucos centímetros, o salão prendeu a respiração. Todos os olhos estavam cravados no ponto de colisão, no instante que todos acreditavam que terminaria com Jade no chão, ferida e humilhada, com Monteiro em pé sobre ela em triunfo. Os celulares registravam tudo: os rostos chocados, os garçons imóveis, o luxo do ambiente, a violência prestes a acontecer. A ainda menos distância, algo passou pelo rosto de Jade. Não medo, não surpresa, algo mais próximo de resignação, como se ela tivesse desejado evitar aquele cenário, mas sempre soubesse que ele poderia chegar. As mãos começaram a se mover, subindo de onde estavam unidas à frente do avental, um movimento pequeno, controlado, econômico. Para a maioria dos que assistiam, parecia uma tentativa inútil de se proteger pouco demais e tarde demais. A um último centímetro, o sorriso de Monteiro começou a se formar, um torcer cruel dos lábios que antecipava a vitória. Ele havia provado seu ponto, mostrado a todos o que acontecia quando alguém esquecia o próprio lugar, demonstrado que seu poder não era apenas financeiro ou social, mas também físico, que podia fazer o que quisesse com quem quisesse, sem enfrentar consequências, porque homens como ele nunca enfrentavam. O chute alcançou o alvo e encontrou apenas o ar. O corpo de Jade se moveu de um jeito que parecia impossível para alguém que estava completamente imóvel um instante antes. O tronco girou, os quadris pivotaram com a precisão que só milhares de horas de treino proporcionam, e o antebraço esquerdo subiu num movimento curto e controlado, angulado perfeitamente para interceptar a canela de Monteiro, não o pé. O impacto foi seco e sólido, o som de osso contra osso, ecoando pelo salão como um disparo. O bloqueio não foi suave nem defensivo no sentido passivo. O antebraço de Jade atingiu a canela dele com força suficiente para parar completamente o impulso do chute e redirecionar toda aquela energia cinética de volta pela perna e para dentro do próprio corpo dele. A colisão enviou uma onda de choque visível por todo o corpo de Monteiro. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu em surpresa e dor, e o sorriso cruel que começava a surgir desapareceu na mesma hora, substituído por uma confusão à beira do pânico. Mas Jade não havia terminado. O bloqueio se transformou em outra coisa, com um movimento fluido e econômico, como se ambas as ações fossem uma só. A mão direita, que subia como se fosse proteger o rosto, mudou de trajetória no meio do movimento. A palma se abriu, dedos juntos, polegar recolhido. O cotovelo recuou levemente, gerando torque no ombro e nas costas, e então a mão avançou em linha reta, o calcanhar da palma apontado com precisão cirúrgica para o centro do peito de Monteiro. O golpe pareceu simples, quase suave em comparação com a violência do chute, mas a técnica era perfeita. O peso de Jade se transferiu do pé de trás para o da frente exatamente no momento do impacto, colocando todo o peso do corpo por trás do ataque. Os quadris giraram, o ombro, se estendeu cada músculo do core, entrou em ação na sequência exata, criando uma cadeia cinética que entregou força máxima pelo menor ponto de contato possível. O calcanhar da palma de Jade atingiu o externo de Monteiro, exatamente onde ficava o botão superior do terno caro. O impacto foi um baque surdo, que de algum modo pareceu mais alto do que o choque anterior de antebraço e canela. O avanço de Monteiro cessou instantaneamente, o corpo congelando por uma fração de segundo, suspenso entre avançar e cair, entre atacar e ser derrotado. Então a física assumiu o controle. A parte superior do corpo de Monteiro foi lançada para trás. Os braços se abriram para os lados, agarrando o ar. O sapato polido, ainda estendido do chute, desceu com força sobre o mármore quando ele tentou recuperar o equilíbrio.
O outro pé escorregou, o paletó caro se abriu e o relógio de luxo no pulso captou a luz do lustre mais uma vez, enquanto os braços giravam inutilmente. O rosto dele passou por emoções rápidas demais para catalogar choque, dor, incredulidade, medo e então a compreensão de que havia cometido um erro catastrófico, de que a vítima indefesa que atacara era algo completamente diferente, algo perigoso, algo que jamais deveria ter tocado. Monteiro cambaleou 3 passos para trás, as pernas se embolando, a respiração vindo em golfadas irregulares. Colidiu com a mesa, 7 o quadril batendo na quina. A mesa balançou, taças se inclinaram. Uma caiu, e o vinho tinto se espalhou sobre o linho branco como sangue. Mônica saltou da cadeira, pressionando-se contra a parede. A boca de Geraldo ficou aberta, os óculos de armação fina escorregando pelo nariz. Monteiro tentou se apoiar na mesa, mas as mãos não encontraram apoio algum. As pernas cederam por completo. Ele caiu com força, os joelhos batendo primeiro no piso de mármore, com um estalo que fez vários clientes estremecerem. Depois as palmas das mãos. E, por fim, todo o peso do corpo tombou para a frente, deixando-o de 4 sob a mesa, arfando por ar, o cabelo antes impecável caído sobre a testa, o rosto com a cor de carne crua. Toda a sequência do instante em que o chute alcançou Jade, até o momento em que ele atingiu o chão, levou talvez 3 segundos. 3 segundos para toda a dinâmica do salão se inverter, 3 segundos para todas as suposições serem desmentidas. 3 segundos para o poderoso se tornar impotente e para a suposta indefesa revelar que nunca foi. Jade permanecia exatamente onde estava quando o confronto começou. A postura voltara ao neutro, as mãos desceram lentamente para uma posição relaxada ao lado do corpo. A respiração seguia controlada e constante. Os únicos sinais visíveis de que algo havia ocorrido eram uma leve vermelhidão no antebraço, onde ela bloqueou o chute, e um único fio de cabelo solto do coque perfeito. O rosto não mostrava triunfo nem satisfação. Emoção alguma, talvez apenas um traço de resignação, como alguém obrigada a revelar um segredo que preferia manter oculto. Ela olhou para Monteiro lutando para respirar no chão, com a mesma expressão profissional e preocupada como se ele fosse apenas um cliente que bebera demais e caíra. O salão existia num estado de animação suspensa completa. Ninguém se movia, ninguém falava, parecia que ninguém sequer respirava. Os lustres de cristal lançavam sua luz dourada sobre uma cena que havia se transformado de um jantar elegante em algo que nenhum deles conseguia processar. As mentes lutavam para conciliar o que tinham acabado de testemunhar com tudo o que acreditavam saber sobre o mundo. O homem de terno cinza ainda mantinha o celular erguido gravando, mas a mão estava frouxa. O casal jovem da mesa 14 permanecia imóvel de boca aberta. A mulher da mesa 9 pressionava as 2 mãos contra o peito. A garçonete perto da cozinha havia parado de chorar, o rosto vazio de choque. O sommelier recuara até ficar encostado na parede, encarando Jade como se a visse pela primeira vez. Mônica alternava o olhar entre Monteiro e Jade, o rosto passando por confusão, horror e algo que talvez fosse respeito. Geraldo finalmente tirou os óculos, limpando-os com as mãos trêmulas, como se isso pudesse ajudá-lo a entender o que acabara de ver. Os outros investidores permaneciam completamente imóveis, nenhum deles fazendo qualquer menção de ajudar o parceiro de negócios, que ainda estava de joelhos e mãos no chão ofegante. Jade deu um pequeno passo para trás, criando distância, as mãos visíveis e abertas ao lado do corpo. Quando falou, a voz era baixa, mas ecoou claramente pelo salão silencioso. Eu me defendi. As palavras ficaram suspensas no ar, como um veredicto simples, factuais incontestáveis. Monteiro atacara ela, respondera. Tudo o que viesse a seguir decorreria dessa verdade básica registrada por dezenas de celulares de múltiplos ângulos, testemunhada por pessoas que jamais poderiam alegar não ter visto exatamente o que aconteceu. Monteiro ergueu levemente a cabeça, o rosto retorcido de dor e de algo mais humilhação, a compreensão esmagadora de que estava errado sobre tudo
de que suas suposições sobre poder e impotência haviam sido destruídas da forma mais pública possível, de que sua vida, sua carreira e a imagem cuidadosamente construída ruíam em 3 segundos de erro. Ele tentou se erguer. Os braços tremiam com o esforço. A respiração vinha em suspiros curtos e doloridos, que indicavam que o golpe de palma causara mais do que uma simples queda. Conseguiu colocar um joelho sob o corpo. Então a mão escorregou no mármore ainda molhado pelo vinho derramado. O corpo tombou de lado e ele se chocou contra a mesa 7 com todo o peso. O impacto lançou tudo sobre a mesa no caos. Taças viraram e se despedaçaram. Pratos deslizaram e colidiram a porcelana, cara rachando e se partindo. Talheres se espalharam sobre o linho branco, batendo contra madeira e cristal. O centro de mesa, um arranjo elaborado de orquídeas brancas em um vaso de cristal, tombou e rolou pela borda. A água se espalhou pela toalha e pingou no chão. O corpo de Monteiro ficou estirado sobre os destroços, o terno azul marinho encharcado de vinho tinto, o rosto pressionado contra o linho arruinado, o tecido embaçando a cada expiração pesada. O som da destruição ecoou pelo salão e então cessou. O que se seguiu foi um silêncio tão completo que parecia físico como uma pressão se acumulando nos ouvidos de todos. Ninguém tossiu, ninguém se mexeu na cadeira, ninguém sussurrou. A música ambiente havia parado em algum momento, ou talvez ainda tocasse, e ninguém conseguia ouvi-la diante da ausência estridente de som que ocupou o espaço onde antes havia conversa e jantar. Jade permaneceu imóvel, as mãos ao lado do corpo, observando sem se aproximar. A expressão seguia neutra e profissional, como se ela apenas aguardasse instruções sobre como proceder numa situação que já ultrapassara qualquer protocolo normal de serviço. O fio de cabelo que se soltou do coque moveu-se levemente com o ar-condicionado. Foi a única coisa que se moveu em todo o salão. Então, lentamente, os celulares se ergueram não mais de forma discreta, escondidos junto às toalhas ou inclinados de bolsas, mas abertos, deliberados, levantados para capturar a cena por inteiro. O homem de terno cinza levantou-se para um ângulo melhor, o telefone estendido à frente, gravando o corpo de Monteiro espalhado sobre a mesa destruída. O casal jovem da mesa 14 filmava de posições diferentes. A mulher da mesa 9 mantinha o celular na vertical, garantindo enquadrar desde a altura total dos lustres até o piso de mármore onde vinho e água se espalhavam em uma poça escura. Mais celulares surgiram, um empresário ao fundo, 2 mulheres na mesa 6, um casal mais velho que estivera quieto durante todo o confronto passou a gravar em sincronia. Até alguns dos próprios convidados de Monteiro sacaram os aparelhos. Mônica manteve o dela baixo, quase com pudor. Mas a câmera apontava diretamente para os destroços. Um investidor mais jovem na ponta da mesa filmava abertamente o rosto entre o horror e a fascinação. Os funcionários perto da entrada da cozinha também estavam com os celulares em mãos. A jovem que chorava gravava com mãos firmes, as lágrimas ainda no rosto, mas a pegada decidida. O ajudante ao lado mantinha o telefone alto, garantindo registrar tudo. Até o sommelier encostado na parede tinha o aparelho em mãos, documentando a cena com o enquadramento cuidadoso de quem sabia estar testemunhando algo histórico. Ninguém tentou ajudar Monteiro. Ninguém se moveu para verificar se ele estava ferido. Ninguém chamou perguntando se ele estava bem. Apenas gravaram, capturaram, documentaram. Os celulares formaram um anel de testemunhas, um círculo de julgamento, transformando o salão em um tribunal onde o veredito era proferido em tempo real por dezenas de lentes. Monteiro se mexeu levemente. Um gemido baixo escapou de sua garganta. A mão se moveu, os dedos, tateando a toalha encharcada em busca de apoio. Conseguiu virar a cabeça de lado. O rosto, agora visível, mostrava uma mistura de dor e compreensão nascente. Os olhos, a princípio desfocados, começaram a percorrer o ambiente, pousaram no primeiro celular, depois no segundo, e varreram todo o salão registrando a dimensão do que acontecia. Todo o telefone, todo o ângulo, toda a testemunha apontava para ele.
capturando sua derrota, sua humilhação, seu fracasso absoluto. A realidade pesou sobre suas feições como um fardo físico. A boca abriu e fechou. Os olhos se arregalaram. O rubor da fúria escoou, deixando-o pálido e úmido. Tentou falar, mas produziu apenas um som fraco que poderia ser uma palavra ou apenas ar escapando. A mão estendeu-se em direção aos companheiros de mesa, um gesto que poderia pedir ajuda, tentar bloquear as câmeras ou simplesmente agarrar-se a algo familiar. Nenhum deles se moveu. Permaneceram sentados, celulares em punho, registrando a destruição do parceiro de negócios, com a mesma observação passiva que haviam exibido durante o ataque. Geraldo ajustou os óculos e continuou filmando. A mão de Mônica manteve-se firme no aparelho. Os outros investidores conservaram suas posições, câmeras apontadas, sem vacilar para a cena. Qualquer relação profissional que tivessem com Monteiro, qualquer negócio que viessem discutir, estava encerrado. Eles não eram mais seus colegas. Eles eram testemunhas da queda dele e faziam questão de garantir que todos soubessem que haviam ficado do lado certo, quando isso realmente importou. A elegância do salão havia se transformado em algo completamente diferente. Os lustres de cristal ainda lançavam sua luz dourada, mas agora iluminavam uma cena de crime. As toalhas de linho branco, o piso de mármore polido, o vinho caro se espalhando em manchas escuras, tudo se tornara evidência. A opulência que fazia do Grand Imperial um símbolo de refinamento, agora servia de pano de fundo para uma demonstração pública de quão rápido o poder podia ser arrancado. Um celular perto da entrada capturava da expressão calma de Jade. Outro registrava o corpo de Monteiro estendido. Um terceiro fazia um lento giro pelo salão inteiro, documentando cada rosto chocado, cada aparelho erguido, cada detalhe da cena. As imagens seriam redundantes, sobrepostas, mostrando o mesmo momento a partir de dezenas de perspectivas, e esse era exatamente o ponto. Não haveria ambiguidade nem espaço para narrativas alternativas, nem qualquer forma de alguém alegar que as coisas aconteceram de modo diferente. Monteiro finalmente conseguiu se erguer um pouco, apoiando um cotovelo sob o corpo. O terno caro estava arruinado, encharcado de vinho e água, o tecido colado ao corpo em manchas escuras. O cabelo, antes impecável, caía sobre o rosto. A barba, tão meticulosamente aparada agora, parecia desleixada e patética. O relógio no pulso, ainda reluzente, parecia zombar dele, um símbolo de riqueza e status, que agora não significava nada incapaz de protegê-lo. Aquilo nunca fora poder de verdade. Os olhos dele encontraram Jade novamente. Ela permanecia exatamente onde estava, calma, profissional, completamente no controle. O contraste entre os dois era absoluto e inegável. Ele no chão quebrado e derrotado. Ela de pé, composta e intacta. Os celulares capturavam esse contraste de todos os ângulos, criando um registro visual que contaria a história com mais clareza do que qualquer palavra. A boca de Monteiro se movia em silêncio. O rosto passava por confusão, negação, uma raiva que tentava ressurgir sem encontrar combustível e, por fim, lentamente o peso esmagador da compreensão. Ele havia perdido não apenas a briga, mas tudo: a reputação, a carreira, a imagem cuidadosamente construída de alguém poderoso e intocável. Tudo havia desaparecido, gravado de dezenas de ângulos, pronto para ser compartilhado com o mundo. O silêncio persistia, os celulares continuavam gravando e Jade simplesmente aguardava, profissional e paciente, pelo que viesse a seguir. A porta do escritório do gerente finalmente se abriu. Alec Craig surgiu no vão, a expressão indicando que ouvira barulho, mas não compreendia a dimensão do que ocorrera. Estava no início dos 50 anos, impecavelmente vestido, com um terno escuro, os cabelos grisalhos, penteados com precisão. Ele deu 3 passos dentro do salão antes de registrar a cena. O andar vacilou. Os olhos passaram dos celulares para Monteiro estendido sobre a mesa destruída, depois para Jade parada com calma ao lado e, por fim, para o silêncio absoluto que preenchia seu restaurante normalmente movimentado.
O que aconteceu aqui? Perguntou a voz incerta, como se não tivesse certeza de querer a resposta. Jade virou-se para ele, a postura endireitando-se levemente. Senhor, Craig disse a voz, ecoando com clareza pelo salão silencioso. O Dr. Monteiro ficou insatisfeito com o serviço do vinho. A situação escalou. Ele me agrediu. Eu me defendi. As palavras eram simples e factuais, entregues sem emoção ou enfeite, apenas a sequência dos acontecimentos reduzida ao essencial. Ao redor, os celulares capturavam não só a declaração, mas a maneira calma e profissional com que ela a fazia sem histeria, sem exagero, apenas a verdade dita por alguém que nada tinha a esconder. O rosto de Alec Craig empalideceu. Seus olhos se voltaram para Monteiro, que conseguira se sentar encostado à perna da mesa, a respiração ainda pesada, o terno arruinado, o rosto uma máscara de dor e humilhação. Doutor, Monteiro, isso é verdade. Monteiro abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A mão fez um gesto vago que poderia ser negação, explicação ou simples confusão. Os olhos correram pelo salão pousando em celular após celular, todos apontados para ele, todos registrando seu momento de acerto de contas. O peso daquilo parecia esmagar qualquer resposta que tentasse formar. Mônica deu um pequeno passo à frente, a voz baixa, mas clara. Ele chutou ela. Todos nós vimos. Ele atacou primeiro. Ela lançou um olhar aos outros investidores. Nenhum deles a contradisse. Geraldo assentiu lentamente, o rosto sombrio. O investidor mais jovem, na ponta da mesa, acrescentou. Ele foi verbalmente abusivo por vários minutos antes da agressão física. A mão do gerente foi à testa. Meu Deus! Ele puxou o celular do bolso com os dedos trêmulos. Vou chamar a polícia. Ninguém sai. Todos fiquem exatamente onde estão. Ele olhou para Jade, a preocupação substituindo o choque. Você está machucada. Precisa de atendimento médico. Estou bem, senhor. A voz de Jade permaneceu firme. Ele a atingiu. Houve contato. Ele tentou me chutar. Eu bloqueei e me defendi com um golpe de palma no peito. Ele caiu e colidiu com a mesa. A descrição clínica, no mesmo tom profissional que ela usara durante todo o turno, tornava a situação ainda mais real. Aquilo não fora uma briga nem um confronto mútuo, fora uma agressão clara e uma defesa igualmente clara. Os celulares continuavam gravando, captando cada palavra, criando um registro de áudio à altura do visual. Alec Craig levou o telefone ao ouvido, a voz tensa ao falar com a central de emergência. Sim, preciso da polícia no salão do Grand Imperial. Tivemos uma agressão. A vítima é uma de nossas funcionárias. O agressor ainda está no local. Sim, temos múltiplas testemunhas. Não, a situação está contida. Por favor, enviem viaturas imediatamente. Monteiro finalmente encontrou a voz. Espere. A palavra saiu rouca, fraca. Espere. Isso não é o que parece. Ele tentou se levantar usando a mesa como apoio, mas as pernas não obedeceram. Cedeu novamente, uma mão pressionando o peito onde o golpe de Jade acertara. Eu só. O serviço estava completamente inaceitável e ela... Você a chutou. Cortou Mônica, atravessando o balbucio. Você a atacou fisicamente na frente de todos aqui. Não há como sair disso falando. Fui provocado, disse Monteiro, a voz subindo em desespero. Ela foi desrespeitosa. Não reconheceu o erro. Ficava me olhando como se estivesse me julgando. Os olhos varreram o salão em busca de apoio, de compreensão de alguém que tomasse seu lado. Encontrou apenas câmeras e olhares frios. Vocês viram como ela estava agindo. Viram a atitude dela. Geraldo falou a voz plana. O que vimos foi você abusando verbalmente dela por 10 minutos e depois partindo para a agressão física enquanto ela permanecia profissional. Profissional. O riso de Monteiro foi amargo, levemente maníaco. Ela estava me zombando. Parada ali, me zombando com aquele olhar e aquele tom. Eu estava defendendo minha dignidade. Estava exigindo respeito básico ao chutá-la.
O investidor mais jovem balançou a cabeça. Barrett, o que você estava pensando? O que eu estava pensando? A expressão de Monteiro mudou, passando pela negação e pela raiva, antes de pousar em algo pior, a realização. Lentamente, terrivelmente, a dimensão completa do que fizera caiu sobre ele. Os olhos foram de rosto em rosto, vendo julgamento em todos. Desceram para os celulares, para as dezenas de aparelhos que haviam registrado o ataque, a derrota, a perda total de controle. O vídeo, ele sussurrou. Meu Deus, o vídeo. Vários vídeos, disse baixinho o homem de terno cinza do outro lado do salão. De vários ângulos, todos mostrando exatamente o que aconteceu. O rosto de Monteiro desmoronou. A mão foi à boca. Meu consultório, minha reputação. Tenho licença médica. Tenho pacientes. Eu tenho. Ele olhou para os investidores, vendo os rostos fechados, a linguagem corporal já se afastando dele. O conselho, o hospital, quando virem isso. Sua carreira acabou, disse Mônica sem malícia, apenas constatando um fato. Você atacou alguém em público. Está gravado. Vai viralizar até amanhã. O conselho médico vai ver. Seus pacientes vão ver. Todo mundo vai ver. Ela guardou o telefone na bolsa. Estou retirando o investimento. Sugiro que todos façam o mesmo. Os outros investidores assentiram. Geraldo se levantou devagar. Sinto muito, Barrett, mas ela está certa. Não podemos nos associar a isso. Um a um começaram a recolher seus pertences, criando distância do antigo parceiro. Monteiro os observou sair, o rosto frouxo de choque. Esperem, por favor. Foi um mal-entendido. Podemos explicar. Podemos controlar a narrativa. Não há narrativa para controlar. Disse Alec Craig, a voz dura. Você agrediu minha funcionária no meu restaurante, diante de dezenas de testemunhas com câmeras. A única coisa a explicar é como alguém da sua suposta inteligência pôde ser tão absurdamente estúpido. Sirenes tornaram-se audíveis à distância, crescendo de volume. O som pareceu afetar Monteiro fisicamente. Ele afundou ainda mais as mãos pressionadas contra o peito, a respiração rasa. Estou arruinado, sussurrou para ninguém em particular. Completamente arruinado. Jade permaneceu de pé onde estivera durante toda a troca, as mãos ao lado do corpo, a expressão neutra. Não parecia triunfante nem satisfeita. Parecia alguém que fizera um trabalho desagradável, porém necessário, e aguardava a conclusão formal. Profissional até o fim mesmo, depois de tudo o que acontecera, as sirenes ficaram mais altas. Pelas janelas frontais do restaurante, luzes azuis e vermelhas tornaram-se visíveis, pintando o interior elegante com cores giratórias que transformaram o luxo em cena de crime. Os celulares continuavam gravando as testemunhas, continuavam observando, e Monteiro permanecia sentado entre os destroços da própria vida, entendendo finalmente, e tarde demais, o preço de sua arrogância. A polícia chegou em duplas. 2 agentes uniformizados entraram primeiro, expressões profissionais e atentas ao absorverem a cena. A mesa destruída, o homem sentado entre os escombros. A mulher de pé a poucos metros, calma o círculo de clientes com celulares erguidos. Um policial aproximou-se de Alec Craig, enquanto o outro se dirigiu a Jade, a mão repousando casualmente no cinto, a postura não ameaçadora. Senhora, você é a vítima? Perguntou a voz calma, treinada para a desescalada. Sim, policial. A resposta de Jade foi imediata e clara. Meu nome é Jade Chantara. Sou garçonete aqui. Aquele homem, o Dr. Barrett Monteiro, me insultou verbalmente e depois me atacou fisicamente com um chute alto. Eu bloqueei o ataque e me defendi com um golpe de palma. Ele caiu e colidiu com a mesa. O policial puxou um bloco de notas. Você sofreu algum ferimento? Apenas um leve hematoma no antebraço por causa do bloqueio, nada que exija atendimento médico. E o agressor parece ter dificuldade para respirar. O golpe acertou o peito dele e talvez precise ser avaliado. O policial assentiu, fazendo anotações.
O parceiro já se aproximara de Monteiro fazendo perguntas em voz baixa. As respostas dele eram quase inaudíveis, fracas e derrotadas. Mais 2 policiais entraram seguidos por paramédicos com equipamentos. O salão transformara-se oficialmente em uma cena de investigação. A atmosfera elegante foi completamente destruída pela presença dos serviços de emergência e pelas perguntas formais. "Temos testemunhas", disse Alec Craig, gesticulando pelo ambiente. Dezenas e vídeos. Todo mundo gravou o que aconteceu. As sobrancelhas do primeiro policial se ergueram levemente. Todos múltiplos ângulos confirmou o homem de terno cinza. "Posso enviar minha gravação agora mesmo se precisar." Ao redor do salão, outros clientes assentiram, erguendo os celulares. O policial trocou um olhar com o parceiro. Havia ali o reconhecimento de que aquilo não seria um caso complicado de versões opostas, mas uma das agressões mais extensamente documentadas que já investigaram. "Precisaremos dos depoimentos de todas as testemunhas e sim de cópias de todos os vídeos." Ele voltou-se para Jade. "Senhora pode relatar exatamente o que aconteceu desde o início." Jade descreveu a noite com a mesma clareza factual que usara com Alec Craig, a reclamação do vinho, o abuso verbal crescente, os comentários racistas e classistas, o ataque físico, a resposta defensiva. Os policiais tomaram notas detalhadas fazendo perguntas pontuais, as expressões ficando progressivamente mais severas, conforme o quadro completo emergia. Os paramédicos examinaram Monteiro verificando sinais vitais e níveis de dor. Um deles olhou para os policiais. Possível fratura do externo, sem risco imediato de vida, mas precisa ser levado para raio-x e observação. Eles o colocaram numa maca, apesar dos protestos fracos. Ao passarem com ele por Jade em direção à saída, Monteiro virou a cabeça para olhá-la uma última vez. A expressão era vazia, derrotada. O rosto de alguém que compreendia exatamente o quanto seu mundo havia desmoronado. Jade sustentou o olhar com a mesma calma profissional mantida durante todo o episódio. Não zombou, não falou apenas. Observou enquanto ele era levado para fora do salão, para fora de sua posição de poder, rumo a um futuro definido inteiramente por aquela decisão catastrófica. A investigação continuou por mais 1 hora. Depoimentos colhidos, vídeos reunidos e catalogados, contatos registrados. Os policiais conferiram o material em voz baixa. A conclusão parecia óbvia. Um deles aproximou-se de Jade quando a noite finalmente se encerrava. "Senhora Shantara, com base nos depoimentos e nas gravações, está claro que você agiu em legítima defesa. Está liberada. Vamos registrar acusações de agressão contra o Dr. Monteiro. Provavelmente será necessário prestar novo depoimento, mas por hoje está dispensada." Jade assentiu. "Obrigada, policial." Alec Craig aproximou-se enquanto a polícia concluía o trabalho. "Jade, tire o resto da semana de folga, com pagamento. Você não deveria ter que lidar com nada disso. Sinto muito que isso tenha acontecido no meu restaurante." Ele hesitou à expressão dolorida. "Eu deveria ter intervindo antes. Deveria estar aqui." "Você não tinha como saber que iria escalar desse jeito", disse Jade em voz baixa. Ninguém tinha. Quando o restaurante finalmente esvaziou, já passava da meia-noite. O salão parecia uma zona de guerra, uma mesa destruída, manchas de vinho no mármore e porcelana, quebrada espalhada sobre o linho branco. O espaço elegante precisaria de horas de limpeza antes de receber outro serviço, mas o dano físico não era nada comparado à tempestade digital que já começava. Os vídeos começaram a ser enviados antes mesmo de Jade sair do prédio. O homem de terno cinza publicou sua gravação no Twitter X, com uma legenda simples: "Cirurgião famoso ataca garçonete em restaurante de luxo." Ela estava preparada. O casal jovem subiu sua versão no TikTok. O vídeo de Mônica foi para o Instagram privado, e em seguida se espalhou quando seguidores passaram a compartilhá-lo publicamente. Cada ângulo, cada perspectiva, todos mostrando a mesma sequência: a fúria de Monteiro,
o ataque à defesa perfeita de Jade, a derrota completa. Por volta das 2 da manhã, a hashtag da garçonete já estava entre os assuntos mais comentados. Alguém identificou Jade pelo site do restaurante, descobriu seu histórico como lutadora de Muay Thai e encontrou o Instagram da academia com fotos de treino. A narrativa se escreveu sozinha. Cirurgião rico e arrogante ataca lutadora habilidosa, disfarçada de garçonete indefesa. Justiça feita em 3 segundos. A história tinha tudo: conflito de classes, reviravolta dramática, provas em vídeo, inequívocas, um desfecho satisfatório. Ao amanhecer, os vídeos já somavam milhões de visualizações. Veículos de imprensa repercutiram o caso. Cirurgião agride funcionária e recebe karma instantâneo, dizia uma manchete. Quando a arrogância encontra o Muay Thai, outra. Fotos profissionais de Monteiro surgiam lado a lado, com capturas do vídeo, o contraste entre a imagem polida e a figura derrotada no chão do restaurante impossível de ignorar. As linhas telefônicas do consultório ficaram congestionadas. O site caiu com o tráfego. Pacientes cancelaram consultas. O hospital onde ele tinha vínculo abriu investigação imediata. O Conselho Regional de Medicina emitiu nota ainda pela manhã, informando que estava ciente do incidente envolvendo o Dr. Jatassino Masmudasatio Barrett Monteiro e que instaurara uma sindicância de urgência com suspensão cautelar do exercício profissional até a apuração. Horas depois, vieram as acusações formais, agressão e lesão corporal, com possíveis agravantes pela natureza racista e classista dos insultos verbais que antecederam o ataque. O telefone de Jade não parava de tocar, mas ela não atendeu. Ficou em casa repousando o antebraço machucado, acompanhando a história se desenrolar nas telas sem se misturar a ela. Pedidos de entrevista se acumularam, programas matinais, podcasts documentaristas. Todos queriam sua versão, queriam que ela explicasse como foi derrotar o agressor. Queriam transformá-la em símbolo de resistência contra abusadores poderosos. Ela recusou todos. Por meio de Alec Craig, divulgou apenas uma breve nota. Defendi-me de um ataque não provocado. Sou grata porque a verdade ficou clara e posso seguir em frente. Espero que isso lembre às pessoas que todos merecem respeito, independentemente de posição ou profissão. E foi isso. Sem entrevistas, sem voltas da vitória, sem capitalizar a fama viral, apenas dignidade e um retorno silencioso à própria vida, o que de algum modo a tornou ainda mais cativante para os milhões que acompanhavam a história. Ela se tornou exatamente o que o momento precisava: não uma heroína em busca de atenção, nem uma vítima em busca de simpatia, mas alguém que traçou um limite, defendeu-o quando necessário, e se recusou a ser reduzida ao seu cargo ou às suas habilidades de luta. O Grand Imperial reabriu 3 dias depois. Jade voltou ao trabalho circulando pelo salão com a mesma graça profissional, servindo mesas, anotando pedidos, mantendo os padrões que a tornaram uma das melhores da casa. Os clientes a reconheciam. Alguns pediam sua sessão especificamente, outros tentavam puxar conversa sobre o ocorrido. Ela permanecia educada, porém firme, conduzindo o diálogo de volta às refeições e recusando-se a deixar que aquela noite definisse toda a sua existência. A carreira do Dr. Barrett Monteiro terminou nos destroços da mesa 7. Sua licença foi cassada. O consultório fechou. Sua reputação transformou-se em um aviso público sobre arrogância e violência. O vídeo o acompanharia para sempre. Um registro permanente do seu pior momento, acessível a qualquer pessoa com conexão à internet. Jade Shantara simplesmente continuou vivendo, trabalhando, treinando, sendo exatamente quem sempre foi: alguém que carrega força silenciosa, exige respeito por meio da competência e não da confrontação, e prova que poder não tem nada a ver com status e tudo a ver com saber quem você é e recusar-se a aceitar qualquer coisa menos do que isso dos outros. Os lustres dourados continuaram a lançar sua luz sobre o salão do Grand Imperial, mas o ambiente havia mudado. Os garçons passaram a ficar um pouco mais eretos.
Os clientes falavam com um pouco mais de respeito. Todos que entravam carregavam o conhecimento do que acontecera ali, da linha invisível que existe entre autoridade e abuso, e da mulher que tornou essa linha visível por 3 segundos perfeitos, capturados de dezenas de ângulos e compartilhados com o mundo. Obrigado por permanecer comigo até o final desta jornada incrível. Se esta história tocou seu coração, espere para ver o que vem a seguir. É ainda mais poderoso e inspirador do que você imagina. Então não vá embora. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo, para mergulhar em outra história extraordinária, que vai simplesmente explodir sua mente. Confie em mim, você não vai se arrepender.